Gente querida, hoje é sábado, dia 20 de setembro. A igreja celebra a memória dos mártires André Kim Taegon, presbítero, Paulo Chong Ha-sang e seus companheiros mártires lá na Coreia, especialmente nos séculos 17 até o século 19. O texto do evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 8, versículos 4 a 15, a parábola do semeador. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada, e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras. Brotou e logo secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria. Mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas, na hora da tentação, voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, que alegria podermos nesse dia, nesse sábado, mais uma vez, meditar a Santa Palavra de Deus. Obrigado pela sua companhia, para juntos meditarmos esse texto do capítulo 8 do Evangelho de São Lucas. A palavra de Deus que nós acabamos de escutar, esta parábola do semeador, talvez seja uma das mais conhecidas, talvez a mais bela de todo o Evangelho. Jesus nos apresenta uma cena muito comum em Israel, uma cena do cotidiano. É a maneira como os agricultores plantam trigo e cevada. Muito fácil de compreender rapidamente. Um semeador lança a sua semente em diferentes tipos de terreno. Mas o que significa esta parábola? Jesus mesmo nos dá a chave de interpretação da parábola. A semente é a palavra de Deus. E os diferentes terrenos, os diferentes solos, somos nós, os nossos corações. O primeiro solo, o primeiro terreno, à beira do caminho, é o coração fechado, endurecido.
É a pessoa que ouve a palavra, mas a palavra de Deus não penetra no coração daquela pessoa. Não encontra espaço para se enraizar. O inimigo, o maligno, age rapidamente e rouba esta semente da palavra. Quantas vezes nós deixamos que a correria do dia a dia, as preocupações, a superficialidade endureçam o nosso coração? Quantas vezes a palavra de Deus à nossa porta está ali, bem perto de nós, mas nós não a deixamos entrar? O segundo terreno, o terreno pedregoso, é o coração que se alegra momentaneamente com a palavra de Deus, mas não tem profundidade. A semente até germina, mas não tem raízes fortes suficientemente. A planta então seca diante das primeiras dificuldades. Esse é o coração que se entusiasma na missa, no momento de encontro, no retiro, mas desiste logo na primeira provação. É a fé que não resiste ao sofrimento, que não resiste às perseguições, às ofensas e às calúnias. O terceiro terreno, o terceiro solo, é aquele terreno com os espinhos. É o coração que acolhe a palavra de Deus, mas está sufocado pelas preocupações deste mundo, pelas riquezas, pelos prazeres desse mundo no qual vivemos. É a fé que não floresce, porque está competindo com 1000 outras coisas. A palavra de Deus até tenta crescer, mas os espinhos da ganância, do materialismo, da fama, do desejo de ter cada vez mais, sufocam a palavra. Vivemos numa sociedade que nos empurra para o ter, para possuir, para acumular, que nos faz acreditar que a felicidade está nas coisas e não em Deus. Por quê? Porque nós acreditamos que a felicidade está nos bens materiais, nas coisas, e não em Deus, nas coisas do alto. Por quê? E a palavra de Deus, que nos liberta, nos dá também a verdadeira alegria. Às vezes, por causa de tantas preocupações, ela fica abafada por esse barulho mais interior do que exterior. Finalmente, temos o quarto tipo de terreno, o chão fértil. Esse é o coração que ouve a palavra de Deus, acolhe a palavra de Deus e dá fruto com alegria. Esse é o terreno que nós somos chamados a ser. Um coração que se abre à palavra de Deus, que medita a palavra, que reza com a palavra e que vive a palavra de Deus. Um coração que não tem medo de se deixar transformar pela palavra de Deus. Hoje, Jesus nos convida a fazer uma reflexão sincera, correta e profunda. Que tipo de terreno tem sido o nosso coração? Que tipo de solo tem sido a nossa vida, os nossos compromissos, a nossa maneira de impostar o nosso ministério? Não se trata de julgar uns aos outros, mas de examinar a nós mesmos. Precisamos de coragem para reconhecer as pedras, os espinhos, os caminhos endurecidos em nossa vida. E precisamos de humildade para pedir que Deus nos ajude a preparar nosso coração para acolhermos a sua santa palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela tem o poder de transformar, de curar nossas feridas. Ela tem o poder também de nos dar a vida em abundância. Mas ela precisa encontrar em nós mesmos um coração aberto, disponível, um coração generoso. Que o Senhor, o grande semeador, continue a lançar sua palavra em nossos corações
e que, pela graça do Espírito Santo, sejamos também nós terreno fértil, solo fértil, que acolhe a palavra do Evangelho a quem dá a graça de frutificar. Nós acolhendo a palavra de Deus frutifica em nós. Se formos solo fértil, terreno fértil e bastante adubado e aguado. Aquela semente nesse terreno fértil produzirá 100 por 1, para a glória de Deus e para a salvação do mundo. Um abraço, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Até amanhã. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Recorde, a palavra aquece o coração, a Eucaristia nos lança à missão. Até amanhã.